estão felizes uma quarta-feira dessa. Gente, eu não sei vocês, mas toda vez é isso, eu fico nervoso, fico com a mão suando, mas eu creio que é a presença do Senhor, porque sem ela a gente não consegue externar aquilo tudo que a gente sente. Eu vou estar lendo Efésios 6, 11 e 5. O Senhor tem ministrado bastante comigo. E eu fiquei impactado, até fiquei falando com a minha esposa. Aqui, caramba, você sabia disso? E foi tremendo como Deus tem usado a minha esposa, me usado. Porque as batalhas, elas são invisíveis, porém a gente percebe. Verdade. A gente percebe. E se a gente não ficar ligados, se a gente não estiver em espírito, é verdade. O roubador de mente, ele vem e traga tudo, faz tudo o que ele quer. E eu vou estar lendo Efésios 6, versículo 11 e 12. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra carne, contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Amém. Deus me direcionou a essa palavra no intuito da gente nos proteger das ciladas, das armadilhas do diabo, porque ele é astuto, ele não está para brincadeira, ele veio para nos confundir. E o Paulo vai dizer aqui a importância de a gente se revestir do poder de Deus. A importância da gente estar sempre atentos ao que Deus quer falar conosco. Porque quando fala poder, é quando a gente está sensível à voz de Deus. Quando a gente consegue escutar o que Deus está falando conosco, a gente vai estar revestido de poder. Glória a Deus. E a importância também de sermos parecidos com Cristo. Está sempre alerta, está sempre buscando a estar na presença e parecidos com Cristo. Porque tudo aquilo que tiver revestido de poder, você tem que acreditar. Porque nós seremos pessoas bem-sucedidas contra a presença do mal. A gente vai conseguir lutar contra a presença do mal. Mas aquele que está sempre em constância, uma hora está no poder, outra hora não está, uma hora está falando, outra hora não está. Aí no dia que o diabo chegar na sua porta
e Deus te colocar à prova, porque o diabo, ele vem com permissões que a gente dá. E quando Deus te dá a prova, te botar à prova, ele vai envergonhar a nós. Ele vai dizer o que eu faço, o que eu fiz, e que sempre aquilo que eu fiz, eu vou continuar fazendo. Então, se a gente não tiver revestido do poder, quando a prova chegar, nós seremos envergonhados. E aqui, a importância de sermos parecidos com Cristo, eu vou ler Efésios 5:1, que vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A importância de sermos os filhos é que nós possamos estar sempre em comunhão com Deus, estar sempre tendo intimidade com Ele, no nosso quarto, no nosso trabalho, estar sempre conversando. E esse conversar, irmãos, é oração. Estar sempre em oração. Você não precisa orar falando alto, você pode orar falando baixo, em espírito. Porque Jesus, ele estava sempre orando. Ele estava sempre indo ao monte. Por que nós não estarmos sempre orando em espírito? Porque para a gente parecer com Cristo, a gente precisa estar sempre em constância. A gente precisa estar sempre tendo autoridade que Deus nos colocou. Deus nos ordenou a fazer aquelas coisas que sempre está ajudando os irmãos, está sempre fazendo coisas como Jesus fazia, orar, jejuar. E irmãos, para a gente estar parecido com Cristo, a gente não pode se enganar, porque a gente vai receber retaliações. A gente vai receber retaliações do inimigo, aonde, se eu não estiver no propósito, de duas uma: eu caio e volto para o pecado, ou eu morro, ou eu mesmo tiro minha vida. Porque eu não vou suportar continuar fazendo as práticas que eu fazia antes, tendo Jesus dentro de nós, da gente, tendo a presença dentro da gente. Porque vai ser a luta contra a carne e o espírito. E a gente vai estar sempre nessa constância. Uma hora a gente vai estar na presença, outra hora a gente não vai estar. Uma hora a gente vai estar de bem com as pessoas, outra hora a gente vai estar de cara feia para as pessoas. E para a gente ser semelhante a Cristo, a gente precisa estar sempre bem. Não falo em casa, mas na rua, as pessoas precisam saber quem é Cristo em nós, o que Cristo faz em nós. Porque se a casa está ruim, mas por que você está sorrindo? O carro está ruim, mas por que você está sorrindo, está louvando? Está faltando as coisas dentro de casa, você está rindo? Qual é a graça disso? As coisas faltando dentro de casa, era para você estar chorando. Não era nem para a gente estar aqui agora. A gente era para estar no segundo, no terceiro, no quarto trabalho, para tentar suprir as necessidades da nossa casa.
Mas Deus, nosso Cristo também deixou uma ordenança para que a gente esteja em comunhão, para que a gente possa, unidos, ser fortalecidos. Aleluia. Para que um e o outro possa levantar, porque um caído, eu que estou em pé, eu posso te levantar. Glória a Deus. Porque a pessoa que está doente, ela não pode levantar outra pessoa que está doente. E essa pessoa que está doente, ela precisa ser levantada. Ela precisa ser impulsionada a querer algo aonde a gente que está em pé vê a necessidade e perguntar e chegar e falar para ela do que ela precisa. Porque dinheiro a gente arruma, mas na verdade a gente precisa do verdadeiro ouro, verdadeira prata, que é o Deus, que é o dono de tudo. Eu tenho que apresentar para essa pessoa que está caída, machucada, entristecida, a palavra de Deus. Aleluia. E para isso a gente precisa ter alguns parâmetros, querendo dizer, exercícios que a gente precisa buscar na palavra. A gente precisa buscar a revelação de Deus. A gente precisa estar sempre em constância, mesmo triste, mesmo caído, tirando meia hora, 15 minutos, 5 minutos, só para ler um versículo. Para a gente poder estar sensível a ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Esse é o segundo passo. Exercer, tentar escutar a voz de Deus. Um dia eu escutei a voz de Deus. E eu quero escutar de novo. E de Glória. novo. Aleluia. E de novo. Oh, glória. Porque glória, se eu glória, escutar glória, a palavra glória, de Deus, glória. eu vou aprender a praticar aquilo que Ele está falando para mim. Porque só eu falar pode não adiantar. Se eu te levantei, você necessita praticar. Porque uma vez você escutou a palavra de Deus. Coisa linda, Deus. E se você escutou, você pode escutar de novo. Eu creio. Aleluia. Eu creio, Deus. Porque um dia, esses dias, eu escutei a palavra do Senhor. E ministrei a minha esposa e o meu genro. E glória a Deus por isso. Mas eu não posso continuar estar no poder e não estar no poder. Eu tenho que estar sempre revestido de poder da palavra de Deus. E o Paulo vai dizer para a gente estar revestido das armaduras. E quais são essas armaduras? Eu anotei, porque não são armaduras físicas, são armaduras espirituais. E eu anotei, por quê? Porque só falar do cinto, não sei se é vão, mas existe aquela coisa que você fala e você planta a semente para que aquela pessoa fique remoendo aquilo na cabeça. E eu anotei, o cinto da verdade é a armadura
das bênçãos de Deus, a couraça da justiça, que protege o coração do pecado, os sapatos da prontidão, que protege o caminho do Evangelho da paz, o escudo da fé, que protege dos ataques do inimigo, o capacete da salvação, que protege os pensamentos da escravidão do pecado, a espada do Espírito, para poder destruir o inimigo com as palavras de Deus. Mas só isso aqui, irmãos, é em vão. Mas como assim em vão? Se você não praticar, você vai ficar com aquela armadura, parado, inerte. A gente precisa guerrear. Aleluia. E como a gente vai guerrear? É orando, é jejuando. Porque ele fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A gente não vai guerrear para matar alguém. A gente vai lutar para converter o coração daquelas pessoas. A gente vai orar e jejuar para que a astúcia do diabo não venha prevalecer na minha vida. Eu vou estar protegido dos pensamentos do pecado, dos sentimentos de ter que fazer o pecado, que aonde eu passar, aleluia, o Senhor vai estar comigo, e eu creio que Ele está. Eu creio, Deus. E a justiça, aonde você falar e profetizar algo por alguém ou por alguma coisa, Deus, e certamente Ele vai ser fiel e justo com vocês, conosco. E a gente precisa estar sempre andando na verdade. A palavra nos diz que ela é a verdade. E por isso precisamos ser parecidos com Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Coisa linda, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Para que os planos de Satanás não prevaleçam nas nossas vidas. Mas eu anotei aqui também qual é o ponto aonde ele ataca. Ele ataca na sua mente. Ele rouba a sua identidade. Ele tenta, ele cala a voz, a tua voz de autoridade, e troca a sua fé por medo. Quantos aqui no começo falou que era incapaz, que não podia? Isso é obra de Satanás falando para você. Ele está trocando a tua fé pelo medo. Ele troca, ele cala, na verdade, a sua voz quando você está aqui louvando e você não louva. Quando a pessoa fala para você orar e você fica calado. Teus pensamentos estão lá fora, suas preocupações no dia a dia, no seu trabalho. São essas as armadilhas de Satanás. Ele quer que você esteja assim quando você estiver em comunhão
para que você não preste atenção naquilo que está sendo profetizado na sua vida, aquilo que você precisa escutar, porque é uma boa semente que tem que cair numa boa terra. Porque se você estiver preocupado, essa semente vai ser jogada ao vento e você não vai colher esse fruto. E é esse o plano de Satanás nas nossas vidas, para que a gente não tenha a verdade dentro de nós, para a gente não ter uma voz de autoridade, para que a gente não tenha autoridade para falar para aquela pessoa: irmão, não vai por aí. Sabe por quê? Um dia eu estava lá, ele vai falar: não fala isso não, senão você vai matar o irmão. E você, você trava. E é isso que ele faz. Ele rouba a sua identidade. Ele rouba quem você é. Para explicar um pouco, quando você se vê no espelho, você não se reconhece. Você olha no espelho e pergunta para você mesmo: o que você está fazendo na tua vida? Quais são as práticas que você está fazendo? Olha só as práticas que você está fazendo. Será que está certo isso? E quando você faz essa pergunta, é o Espírito Santo te revelando aquilo. Porque você está na luta contra a carne e o Espírito. Uma vez que você escutou a voz de Deus. Coisa linda, Deus. E depois de você estar revestido do poder, e você está jejuando, você está orando, aí Paulo fala no versículo 13. Não, minto. Versículo 14. O 13, desculpa. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Depois que você venceu a primeira guerra, ele está dizendo para você: é fácil vencer a segunda guerra, é fácil vencer a terceira guerra, é fácil vencer a quarta guerra. Aleluia! Porque você já venceu a primeira. Oh, glória! Então nada vai te prender, nada vai te segurar. Glória. Porque o poder de Deus já te completou. Sim, a presença de Deus já está em você. E aleluia, tudo aquilo que vier contra você, oh, irmão, glória! você vai ser um instrumento de Deus. Eu creio. Aí fora. Você sabe do que eu estou falando? Ninguém mais vai te parar. Ninguém vai mais dizer o que você precisa fazer. Porque você está escutando a voz de Deus. Você não está escutando outras vozes. Você não está escutando palavras malditas. Os teus sentimentos não vão ser mais travados. Os dardos inflamados não vão mais te atingir. Aleluia. Porque você vai estar inabalável. Coisa linda, Deus. E a segunda guerra vai ser mais fácil. Eu creio. Eu creio. E a gente precisa, irmão, estar inabalável. A gente precisa estar na presença a todo momento.
o diabo ele vai fazer de tudo para que a gente não possa mais se levantar e exercer o nosso papel profético, o nosso papel evangélico, o nosso papel diaconal, pastoral, porque ele vai colocar pessoas que pensam ao contrário a nós, vai colocar situações onde você vai ter que fazer e você vai precisar fazer, mesmo sabendo que é errado. Mas se você tiver em espírito, aquilo que você iria fazer, você vai colocar no seu coração: Senhor, eu não vou fazer. Eu creio. Posso receber retaliações. Vou receber retaliações. Vou receber ofensas. Mas aquilo eu não vou fazer. Porque eu creio na Tua palavra. Eu creio nas coisas que o Senhor faz comigo. E o que o Senhor vai fazer por mim. Porque o Senhor não muda. A sua palavra, ela não muda. Oh, aleluia. Todo aquele que tiver revestido do poder e acreditar, ter fé, será bem sucedido contra a presença do mal. Irmãos, isso aqui é muito gratificante, a presença do Senhor, porque ela fala coisas que a gente não compreende na hora, a gente não entende na hora. A minha esposa falou: tu vai falar isso? Não, calma, é só o Senhor revelando. Eu queria falar, mas o Senhor não disse para não falar, porque isso é outra coisa. Então eu queria propor aqui à igreja um jejum até a inauguração da nossa igreja, porque senão vai ser só mais um tempo, só mais um lugar. Não vai ser algo profético, não vai ter valor para Deus, porque a gente vê Jesus, para ele começar o seu ministério, ele precisou de 40 dias e 40 noites no deserto, sendo atentado, passando fome, para começar o seu ministério. Daniel fez jejum de 21 dias para que só a oração chegasse aos céus, até Deus. Eu não sei qual vai ser o jejum dos irmãos, mas a gente precisa estar sempre em oração, estar sempre pedindo ao Senhor revelação. O que o Senhor quer falar hoje comigo, Pai? O que eu preciso fazer hoje, Pai? E quando Jesus ele é questionado por algumas pessoas, eu não vou lembrar agora o texto, por que os discípulos não faziam jejum? Eu li, mas foi assim, uma pincelada. Resumindo, ele falou: vocês
seja por isso, vamos fazer. E começaram a fazer. Mas Jesus, ele já fazia. E nós precisamos ter esse sentimento, esse entendimento de que precisamos fazer um jejum. Porque o tempo ainda está lá. Mas se a gente profetizar que ele já está pronto, Deus é fiel para concluir qualquer coisa que esteja faltando. E o jejum vai ser uma confirmação para Deus que a gente precisa daquele lugar. Que não vai ser um lugar onde a gente vai se refrescar, onde a gente vai ter um lugar acomodado, mas sim um lugar onde as pessoas vão entrar e vão nos ver e vão enxergar Cristo em nós. Para quando eles entrarem à porta e receber uma boa palavra, receber um bom abraço, receber um acolhimento, que muitos entraram nessa porta e falaram: nunca fui abraçado, ninguém nunca me desejou a paz. Eu queria propor isso à igreja. Eu queria ter 40 dias de jejum, mas eu não sou Jesus. Eu queria, irmãos, mas eu não sou Jesus. Mas Jesus deixou esse ensinamento que a gente pode fazer para que aquele lugar seja um lugar de oração, um lugar onde as pessoas possam ser acolhidas, um lugar onde as pessoas possam se sentir bem, onde a presença do Senhor será plena. Então a gente precisa estar sempre à frente da batalha. A gente precisa sempre estar em comunhão. A gente não pode ficar em inconstância. A gente precisa estar sempre caminhando com Cristo. A gente precisa estar sempre semelhante a Cristo. E a gente precisa tomar um baque, um despertar. O profeta falou isso. A gente precisa gerar frutos. A gente não pode ficar parado. A gente não pode entrar da mesma maneira. A gente não pode sair da mesma maneira que nós entramos. Precisamos fazer diferente. Precisamos fazer algo onde Deus possa olhar e fazer e levantar do seu trono. Aleluia. Porque o Cristo, ele já veio, e cremos em Cristo, e cremos em Deus que ele vai retornar. Mas até lá precisamos guerrear. Precisamos estar sempre em prontidão para quando Deus nos chamar, nós estarmos prontos à frente da batalha. Aleluia. Mas, irmãos, não é contra a carne, não é contra a tua esposa, não é contra o seu patrão, não é contra o seu amigo, não é contra aquele cara chato que fica te perturbando. É o que está através dele, é o que está impulsionando a ele fazer aquilo. Por isso a importância do jejum, para que Deus te revele o que está por trás dele, o porquê ele está fazendo daquilo, e aquilo que ele está falando não pode gerar algo no seu coração.
não pode gerar algo na sua mente. Porque tudo aquilo que ele está falando, certamente não vem dele. Certamente. Eu posso dizer, irmãos, eu tenho provas. Eu vivenciei isso. E Deus fala o tempo todo comigo, com a minha esposa. Não é contra ela que você tem que lutar. É contra potestades e principados, contra o príncipe das trevas. Então a gente precisa estar sempre em oração. A gente está sempre buscando a presença do Senhor, para que Ele venha nos revestir do Teu poder. Eu creio. E para concluir, eu queria convidar os irmãos, aqueles que estão dispostos a fazer esse propósito de jejum, que viesse aqui à frente. Eu ia pedir o pastor Manuel para estar orando, para estar despertando, para nos despertar a ter esse sentimento, a ter essa vontade de estar fazendo esse jejum, de estar sempre orando, de estar fazendo sempre o que Deus planejou. Eu queria convidar os irmãos a ficar de pé. Se quiserem vir à frente, sem problema. Amém? Shalom, queridos.